Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Eu sou Igor Barca e ensino francês para o concurso de diplomata. Neste vídeo eu gostaria de falar sobre uma personalidade americana pela qual eu tenho bastante admiração. Quer saber qual é? Então fica comigo depois da vinheta. Maravilha! Estamos aqui então, vamos falar hoje sobre uma personalidade, sobre um cara que estudou muitas coisas, né? Ele é considerado um polímato, quer dizer, uma pessoa que se dedicou a diversos campos do conhecimento, né? Ele era um cientista, mas também estudava vários idiomas, né? Mas também escrevia muito bem, era jornalista, trabalhou com impressão, né? Teve uma influência grande na área da impressão, né? É considerado um dos pais fundadores dos Estados Unidos, nada mais é do que o Benjamin Franklin. A gente sabe muito da vida dele porque ele deixou um livro, né? E neste livro ele conta como ele aprendeu a escrever, como ele aprendeu idiomas, ele fala dos seus hábitos, das suas técnicas, né? Enfim, ele conta a sua história e também dá muitas dicas de como a gente poderia pensar um pouco como ele, né? Então, veja só, é interessante, né? Parece que esse cara tinha um superpoder, né? Mas o superpoder dele nada mais é do que a imitação, né? Eu tenho certeza que você também consegue imitar, que você consegue copiar alguém, né? Consegue escrever como alguém, né? E era isso que ele fazia, ele aprendeu a escrever imitando aqueles autores que ele admirava. Então, ele gostava de um autor, ele começava a imitar aquele autor, começava a dissecar o texto. Então, tinha uma hora que, para aprender, por exemplo, a escrever bem, né, utilizando determinadas expressões, construções, ele imitava a forma do texto, né? Ele copiava mesmo ali aquela forma e depois utilizava nos seus próprios textos, né? E para aprender a argumentar bem, ele dissecava a argumentação do autor, né? E tentava, depois de ler, ele tentava colocar os argumentos em ordem, né? Então, não apenas saber quais eram os argumentos, mas também ver as ordens dos argumentos. E assim ele aprendeu a argumentar e assim ele aprendeu a escrever. Para aprender 5 ou mais idiomas, né, não se sabe muito bem assim quantos idiomas ele falava exatamente, né, mas eu acho que ele falava uns 5 ou 6 idiomas estrangeiros, né? Ele fazia praticamente a mesma coisa, né? Ele imitava, na verdade não imitava, ele traduzia, né? Mas era um tipo de imitação, porque era uma tradução que hoje é chamada de tradução bilateral. Como é que isso funciona? Ele pegava um texto, por exemplo, em grego, que era uma das línguas que ele dominava, ele traduzia esse texto do grego para o inglês e depois de um tempo, não logo em seguida, mas depois de um tempo, ele vertia aquele texto em inglês para o grego, né? E dessa forma tentando atingir exatamente o mesmo resultado do original, né? Ele tentava chegar o mais próximo possível do texto que ele tinha traduzido, né? Então ele tinha ali um modelo. E a partir disso ele começou a aprender idiomas, né? Ele aprendia vocabulário, aprendia estrutura, aprendia os assuntos também, porque ele podia ler, né? E ao mesmo tempo que praticava, ele acabava lendo, né, sobre muitos assuntos em idiomas estrangeiros, tá? Então, é interessante, né? A gente acha que essas pessoas têm um superpoder, mas ele fazia nada mais do que imitar, né? Ele imitava, e a gente também pode começar a fazer isso. Então, você gosta de algum autor específico? Imite este autor, né? Tente escrever como ele, utilizar o vocabulário, as expressões, né? Você gostou de algum texto? Por que você gostou daquele texto? Foi a argumentação? Então veja como o texto está organizado, né? Qual é a ordem de apresentação dos argumentos. É uma forma muito interessante de estudar. E é claro que você não pode parar por aí, né? Você precisa aplicar o que você aprendeu nos seus próprios textos, né? Fazer essa transferência. Então, a transferência, neste sentido, é fundamental, né? Não simplesmente verter, traduzir, sem fazer nada depois, né? É preciso que você aprenda alguma coisa, que você aplique aquele vocabulário, que aplique aquelas estruturas que você aprendeu na sua produção. Então, além de ler,
traduzir, verter, né, de analisar os argumentos, você precisa também escrever. Tá? E o Benjamin Franklin escrevia muito, né? Ele deixou muitas obras publicadas, muitos textos também, assim, que não tem exatamente, não era dentro de um livro, né? Eram muitos textos avulsos, digamos assim, publicados, né? E ele escrevia com humor, ele escrevia realmente muito bem, né? Muito interessante a história do Benjamin Franklin, tá? Eu admiro muito esse lado intelectual dele. Eu não conheço muito o lado pessoal, né? Mas o lado intelectual, eu já li vários textos dele, né? Conhecia como ele fazia essas técnicas, lendo um pouco da autobiografia, né? Então, os hábitos que ele tinha, é bem interessante, né? Então, se você ficou curioso também, pesquise sobre ele, leia a autobiografia, né? Inclusive foi uma das primeiras autobiografias do mundo, né? Foi a autobiografia do Benjamin Franklin, tá? Ótimo. Além dele, além do Benjamin Franklin, também tinha outro cara que gostava muito de imitar, uma outra personalidade, né? Ele não era da escrita, ele era uma personalidade ligada à pintura, ligada às artes, né? Era o Van Gogh. O Van Gogh adorava imitar, né? Ele, para aprender a pintar, para aprender a desenhar, ele imitava muitos quadros, então ele copiava mesmo os quadros, copiava os desenhos, então ali ele conseguia passar por vários estilos e agregar vários estilos às suas obras, né? Então ele gostava muito das pinturas japonesas, e aí ele copiava, tentava copiar aquele estilo japonês, né? Para agregar depois nas suas obras, né? Então ele fazia isso, ele não desenhava muito bem também, então ele copiava muitos desenhos, né? Ele copiava muitos desenhos para aprender a desenhar, né? Então a gente pode fazer isso também, a gente pode a partir de agora imitar aquelas pessoas que a gente gostaria de ser, né? O jeito de falar também, eu por exemplo adoro estudar como falar melhor, eu acho que eu não falo tão bem assim, então a partir de hoje eu vou tentar imitar alguém que eu considero que fale bem, que fale melhor do que eu, que não é muito difícil. Enfim, tá, gente? Então vamos fazer isso, né? Vamos fazer como Benjamin Franklin, vamos fazer como Van Gogh, começar a imitar pessoas que a gente admira, né? Para a gente poder não apenas aprender aquilo que está ali, né? Mas aplicar a nossa escrita e quem sabe desenvolver também um novo estilo, né? O Van Gogh imitou bastante, mas no final ele criou uma obra extremamente original, né? Assim como Benjamin Franklin também, ele imitava muito, mas a sua escrita tem a sua marca pessoal, né? Tem a sua originalidade. Então copiar não significa abdicar da sua originalidade. É uma estratégia que você vai utilizar para aprender, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos copiar aquelas pessoas que a gente admira, beleza? Se você gostou dessa dica, deixe o seu like no vídeo. Se você é novo no canal, aproveite o momento para se inscrever e compartilhar este vídeo com quem você acha que estiver precisando dele, tá bom? É isso, gente. Merci e à la prochaine.